Podemos? Olha, preciso de uma registra. Ô, vereadora Maria, preciso da presença. Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito o nobre vereador, primeiro secretário da Casa, vereador Dinho, proceda à leitura dos expedientes, bem como das proposições apresentadas. Ofício do secretário municipal de Fazenda, ofício do gabinete do vereador Marquito, do gabinete do vereador Guilherme Pereira, requerimento do vereador Tiago Silva, requerimento do vereador Guilherme Pereira de Paulo, várias indicações de vários senhores vereadores, vários projetos de lei, de resolução de vários senhores vereadores. São esses os expedientes da tarde de hoje, presidente. Obrigado, vereador Dinho. Hoje, o pequeno expediente, hoje o grande expediente, o prolongamento do expediente, está destinado a homenagear os 150 anos da comunidade luterana, aqui do centro de Florianópolis, em atendimento ao requerimento 003 de 2019, de autoria do vereador Renato da Farmácia e aprovado por todos os vereadores desta casa. Solicito o vereador Renato Gesto para que faça o adentrar ao plenário e ocupe o seu lugar na mesa as seguintes autoridades. Senhor Everson Mendes, secretário municipal da Casa Civil, neste ato representando o excelentíssimo senhor G. Marques Loureiro, prefeito municipal de Florianópolis. Senhor Ari Vaz, vice-presidente da comunidade luterana. Muito obrigado, vereador Renato. Convido a todos para de pé acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Seja símbolo, lá para o teu centro das estrelas.
Registramos a presença da senhora Anita Uepic da Silva, presidente do Instituto Carl Uepic. Convido o excelentíssimo senhor vereador Renato Gesk, Renato da Farmácia, para fazer uso da palavra. Senhor presidente Katumi Oda, senhores vereadores, público que nos assiste de forma presencial e pela TV Câmara, queremos saudar aqui na nossa plateia a esposa do já falecido ex-pastor Edson, que muito contribuiu para a nossa igreja. Quero aqui registrar Dona Anita, seu Milton, seu Rodolfo. E também registrar a presença do secretário da Casa Civil, Everson, representando o prefeito, professor João Klug, e também a senhora Margarete Wegner, representada nesse momento, nesse ato, pelo senhor Heinz Wegener. Meus senhores, quem não conhece o povoado do qual veio, não encontrará o povoado que procura. Essa é a frase que nos inspira a buscar uma sessão comemorativa aos 150 anos da comunidade luterana do centro de Florianópolis. Uma comunidade, uma cidade, um país, só pode ter sucesso no seu planejamento do futuro quando conhece e cultiva a sua história. É o que esse requerimento, aprovado por todos os vereadores, propõe-se apresentar com muita honra que num dos espaços mais importantes da cidade, que é a Câmara Municipal, em abrir um horário para conhecer a longa trajetória da Igreja Luterana, que desde o dia 2 de fevereiro de 1869 faz parte do crescimento do município. Eu não vou me ater aqui à história desses 50 anos, porque virá falar desta tribuna um verdadeiro mestre de história, o doutor João Klug, que com certeza vai dar uma trajetória muito mais rica sobre o que representa esses 150 anos na cidade. Mas eu quero enfatizar alguns pontos onde a união e a resistência desse pequeno grupo precisa ser salientada. Filosofando um pouco, eu faria uma pergunta. Por que esse grupo resistiu a tudo nesses 150 anos, envolvidos materialmente apenas por uma igreja e um casarão, com todas as dificuldades, até para conservar um patrimônio tombado? Não é, seu Rudolf Mertens? O quanto que é difícil conservar aquele patrimônio. Eu diria que duas letras resumem esse trabalho dos 150 anos. É a fé. Eu não tenho a menor dúvida de que nada mais importante do que a fé desse grupo que lá do dia 2 de fevereiro de 1869 até agora manteve forte, erguida e com muita participação dentro da sociedade de Florianópolis. Todos sabem, pelas aulas de história, o quanto os imigrantes tiveram dificuldades de se instalar em novas terras, com adversidades geográficas e sem muitos incentivos. Pelo pioneirismo e a lógica de Lutero, o ensino deve andar junto com a palavra de Deus. Desta forma, a Igreja Luterana do centro de Florianópolis instalou 30 anos antes do que a própria Igreja Luterana passou a instalar escolas no país. Florianópolis, 30 anos por um grupo
que se instalou aqui no ano de 1869, com apenas 2 cadeiras, 6 mesas para escolares, e uma mesa, com 2 lousas, enfim, de uma forma muito rudimentar, daquele momento que nada mais importante era do que realmente a vontade de que as pessoas fossem educadas culturalmente e tivessem o seu aprendizado. A própria escola, naquela época, servia de templo, porque a majestosa igreja passou a ser construída apenas em 1913. Esse grupo que ali se instalou na rua Nereu Ramos, sofreu com a Primeira Guerra, sofreu com a Segunda Guerra, aqui no Brasil. Eu costumo dizer que uma das coisas que menos o alemão quer ouvir falar é de guerra, mas o que se sofreu não tem tamanho. Perder o patrimônio, transformar o casarão numa prisão, depois no hospital, numa administração pública, e ainda, de quebra, cortaram o patrimônio ao meio, fazendo dali a rua Leoberto Leal, para que fragilizasse toda aquela estrutura. Mas, enfim, estamos aqui hoje. Eu parabenizo a todos os presentes, mas principalmente as gerações passadas, que souberam trazer até aqui, por um único motivo que eu já falei, a questão da fé. Então, eu cumprimento ao senhor Ari Oswaldo Vaz, que é membro da comunidade, da diretoria. De uma forma muito especial, eu quero cumprimentar o Rudolf Mertens, que é a nossa ligação com a igreja, com bastante frequência, incomoda ele muito. Tá? Mas seu Milton também, da mesma forma. Enfim, com as pessoas que participam da igreja. Já fizemos na semana passada, junto com o Rudolf Mertens, um bom programa dirigido aqui pelo jornalista Fábio Nossetti, um programa que, pelas perguntas, foi interessante, que se divulgou um pouco mais, porque eu sempre digo, a Igreja Luterana, ela trabalha muito, estuda muito, mas ainda é muito fechada, ela simplesmente não se abre, ela não há uma expansão, como você vê em várias igrejas, sem nenhuma crítica, mas é uma igreja que vive para si. Hoje, por exemplo, em que nós estamos aqui apresentando 150 anos de comemoração dessa comunidade, eu tenho certeza que muitas poucas pessoas sabem desse histórico. Então, nada mais justo do que a pouco a gente possa ouvir o mestre João Klug, exatamente, para trazer um pouco dessa história para a cidade, que é de fundamental importância, porque nós entendemos, quando você forma uma cidade, um município, um estado, vários segmentos fazem parte dela, cada uma a seu modo. E o modo da Igreja Luterana é esse, é trabalhar, 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 mas não fazem propaganda. Então, eu cumprimento a todos pela forma como tem se colocado, e também dizer que é de fundamental importância o Instituto Karl Repke, qual a neta dirige, dona Anita, que aqui temos um centro de referência histórico, cultural, e eu quase poderia dizer que é uma embaixada de toda essa situação. Então, devagarinho a gente consegue fazer uma construção sólida, e claro que nós vamos estar aqui para festejar os próximos 200 anos, mas cabe a nós manter essa construção, cabe a nós manter esse trabalho, cabe a nós manter esse princípio de Lutero, para que nós possamos chegar também daqui a pouco aos 200 anos. Parabéns a todos. Solicito ao vereador Renato que permaneça aqui à frente e conceda o diploma de reconhecimento da Câmara Municipal de Florianópolis às personalidades ilustres que aqui representam a comunidade luterana de Florianópolis. Convido para ir à frente o senhor Rudolf Ludwig Mertens, ex-presidente e membro da comunidade luterana desde 1973.
Da mesma forma, convido o senhor Milton Lasky, ex-presidente da comunidade luterana. Também convido o senhor Hans Wegner, membro da comunidade desde 1960, neste ato representado por sua filha Margarete. Renato. Convido a fazer uso da palavra o Dr. João Klug, autor da obra Consciência Germânica e Luteranismo na Comunidade Alemã de Florianópolis. Cumprimento o senhor vereador presidente da Câmara, os senhores vereadores, cumprimento a mesa aqui constituída, as lideranças da comunidade luterana, os homenageados. Ao lembrarmos a trajetória de 150 anos da comunidade luterana em Florianópolis, é necessário destacar que se trata de uma comunidade que se forma de maneira muito diferente das demais comunidades luteranas do estado de Santa Catarina. Trata-se de uma comunidade que se formou no meio de uma sociedade luso-açoriana, que aqui havia se estabelecido há mais de um século. Ao contrário de Blumenau, Joinville, Brusque, por exemplo, e tantas outras comunidades alemãs luteranas, em Florianópolis, os alemães luteranos eram minoria religiosa e étnica, no meio de uma comunidade lusa já há muito tempo estruturada. 1869, fundação da comunidade luterana de Desterro. E o que era Desterro nesta época? Um pequeno núcleo urbano cuja economia se baseava na crescente atividade comercial, vinculada de forma muito intensa ao transporte marítimo e às atividades agrícolas e pesqueiras. Nesta pacata Desterro, mais uma vila do que uma cidade, que aliás recebeu o apelido de Vila Capital, se estabeleceram alguns comerciantes alemães nos mais diversos ramos de comércio e serviços, de sorte que na década de 1860 já havia aqui em Desterro algumas dezenas de famílias alemãs, as quais professavam o luteranismo trazido da Alemanha. Em 1868, no final do ano de 1868, desembarcava no porto de Desterro o jovem teólogo Karl Max Gruel, com 26 anos de idade, e que recém havia se doutorado em Berlim, na Universidade Humboldt, e se encontrava numa viagem de formação acadêmica. O objetivo era navegar até o sul do continente americano, contornar o Cabo Horn e seguir conhecendo a América pela costa do Pacífico. Tal viagem tinha influência direta das sociedades científicas, tão em voga na Europa naquele momento, especialmente a Sociedade de Geografia do Reino da Prússia. No final de 1868, Max Gruel interrompe a sua viagem e permanece algumas semanas em Desterro. E em contato com alemães luteranos aqui residentes, Gruel entendeu que deveria auxiliá-los
a se organizarem numa comunidade atuante na vila capital. E assim, em 21 de fevereiro de 1869, de acordo com o livro de Atas, foi oficialmente fundada a comunidade luterana, não sem problemas. Qual era o maior problema? A dificuldade de reunir um expressivo número de alemães para dar legitimidade e credibilidade ao empreendimento. Por isso, em fevereiro de 1869, aconteceram 3 assembleias, sendo que somente a terceira reuniu esse número expressivo para oficializar a criação da comunidade, a qual abarcava também alemães luteranos de Palhoça e de Santo Amaro da Imperatriz. Destaco que, antes da comunidade eclesiástica, já havia sido fundada de forma ainda precária a escola alemã, como bem destacou o vereador Renato, a qual foi assumida pela comunidade eclesiástica e teve especial apoio de Max Gruel, que se tornou professor e diretor da escola. E essa configuração, escola-igreja, escola sempre antecedendo a igreja, tornou-se uma marca do luteranismo no Brasil, a partir da convicção de que onde não há escolaridade, a igreja não tem muito o que fazer. Onde não há escolaridade, não sobrevive a confessionalidade sadia. Portanto, antes de se investir na construção de uma igreja, era fundamental investir em escola, cujo espaço poderia ser usado também aos domingos como igreja, espaço de culto. E em Desterro não se fugiu a essa regra, e no primeiro momento a comunidade alugou um sobrado para instalar a escola. Sobrado esse localizado na esquina das atuais ruas Felipe Schmidt e Álvaro de Carvalho. Destaco que a escola, no seu início, sob a direção do jovem Max Gruel, era frequentada por 25 crianças, das quais 10 eram brasileiros, o que aponta para o fato de não ser uma instituição fechada etnicamente. Posteriormente, em 1905, foi adquirido o terreno para a construção da escola propriamente dita, na rua Nereu Ramos, o atual casarão, hoje tombado como patrimônio histórico da cidade. Ali, na escola alemã, durante 8 anos, aconteciam os cultos dominicais, antes da construção da igreja. Na sequência, e percebendo a necessidade de atuar na área social, a comunidade fundou a Associação de Senhoras Alemãs, em 1911. A análise documental dessa associação evidencia claramente que ela foi criada a partir da constatação de uma grande carência na pequena cidade, a falta de acompanhamento de gestantes e um trabalho de puericultura. Assim, imediatamente a referida associação contrata enfermeiras alemãs com especialização em puericultura, trabalho que durante anos atendeu centenas de gestantes e recém-nascidos, num intenso trabalho de visitas domiciliares. Também em 1911, por iniciativa dessa associação, iniciou-se um trabalho em Florianópolis com moças oriundas do interior, as quais demandavam a capital em busca de trabalho, mas muitas vezes acabavam na prostituição. Buscava-se, portanto, dar o devido amparo e oferecia-se uma formação profissional, na época, um curso de corte de costura. Em 1912, a comunidade realizou fortes investimentos. Deu início à construção da igreja, ali na rua Nereu Ramos, e em frente à igreja fundou também um pequeno hospital, cujo diferencial era o moderno equipamento de cirurgia comprado na Alemanha. Assim, cirurgias com maior grau de complexidade puderam ser realizadas em Florianópolis. No entanto, na sequência vieram tempos difíceis no Brasil. Também em Florianópolis, começou a se desenvolver um discurso nacionalista e antigermânico. Criou-se na esfera política
o receio de que os imigrantes alemães pudessem colocar em risco a soberania nacional. Era o medo do pan-germanismo. Na sequência, em 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial. E os alemães aqui em Florianópolis passaram a ser vistos como inimigos. Estimulados por nacionalistas exacerbados, passaram a ser alvos de ataque. Na noite de 31 de outubro de 1917, por exemplo, enquanto a comunidade estava reunida na igreja para um concerto alusivo aos 400 anos da Reforma, a igreja foi alvo de apedrejamento e vandalismo, sendo inclusive incendiada internamente. Na mesma semana, também o pequeno hospital foi apedrejado e os pacientes tiveram que ser retirados às pressas de maca. A escola foi fechada, só conseguindo ser reaberta em 1921. No período do entre-guerras, a comunidade luterana teve que rever o seu curso, pois estava sob o holofote interrogativo e negativo. As ideias nacionalistas e xenófobas haviam se instalado. E parece que de forma dissimulada estão voltando. Os reveses se fizeram sentir de forma intensa e a política nacionalizadora, instituída em 1937, de forma truculenta pelo governo Vargas, significou um duro golpe no cotidiano da comunidade luterana. Esqueceu-se que essa comunidade estava devidamente inserida na sociedade florianopolitana há mais de 60 anos. E, ao contrário, foi tratada como uma instituição inimiga. E, como instituição inimiga, precisava ser combatida. A escola, por exemplo, deixou de ser um espaço para aprendizado de crianças e adolescentes, espaço de atividades culturais, como música, teatro, tão desenvolvidas nessa escola. E ali, naquele espaço, se instalou uma prisão, na qual dezenas de alemães e descendentes sofreram, inclusive tortura, em função de um crime: falarem alemão e cultivarem a cultura alemã. Quero concluir dizendo que o tempo foi um aliado e evidenciou que a comunidade luterana tinha e tem muito a contribuir com a cidade. Cidade essa que mudou drasticamente. A comunidade luterana também mudou. De pessoas alemãs e descendentes, vinculadas basicamente ao comércio e serviços, ela se abrasileirou, o que pode ser percebido pelo sobrenome de seus membros, os quais estão inseridos em todos os setores da sociedade florianopolitana. Destaco ainda que, em momento algum, a comunidade luterana fez uso do seu capital religioso, do seu capital étnico, transformando-o em capital político, em busca de alguma forma de exercício de poder, para gozar as benesses do poder. Felizmente, sempre houve a lucidez de que é uma comunidade religiosa inserida numa sociedade e que tem compromisso de atuar em benefício da sociedade, em buscar a paz da cidade. Comemoração, sim, 150 anos, e ao lembrarmos dos 150 anos, além da comemoração, e mais importante do que uma mera comemoração, cabe a pergunta: qual o papel das instituições religiosas na vida de uma cidade? Certamente não é de servir a si própria, pois aí ela não faria sentido. Mas é fundamental zelar e buscar a paz da cidade. Obrigado. Quero aqui agradecer a todas as autoridades que representaram nessa tarde a comunidade luterana. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino oficial de Florianópolis, Rancho de Amoraí. Um
Obrigado a todos e suspendo a sessão por 5 minutos.